Ei pessoal, tudo jóia? Resolvi trazer um vídeo mais completo e com o processo todo de um bolo de andar que eu fiz. Eu sempre faço os meus bolos de andar com o topo em isopor, sabe? Por opção mesmo. O bolo de base ele tem o rendimento necessário, né, para os convidados da festa e com isso eu tenho mais tranquilidade assim na minha produção. Eu não tenho condições de entregar os bolos pessoalmente ou montar no próprio evento. Então foi uma opção bem viável que eu encontrei aí para minha confeitaria. Então eu comecei espatulando, né, esse bolo aí de isopor. O processo é idêntico ao bolo normal, porém tem que colar tanto o prato na bailarina quanto o isopor no prato, né? Deixar isso bem firme. E eu faço esse processo com o durex mesmo, sabe? Eu tava até na dúvida ali de qual cor que eu escolheria, resolvi deixar essa cor mais clarinha, porque vocês vão ver depois, né, o processo de decoração do bolo. Eu queria deixar a parte de cima mais levinha, assim. Então, eu escolhi esse pincel, ele dá um efeito muito lindo, né, gente? E na parte da lateral, eu preferi deixar o efeito também na linha vertical. Vocês observam que eu faço esse movimento ali bem devagar de subir e descer para dar esse efeito na vertical, né? Gente, não reparem, minha bailarina tá pedindo socorro. Tô até pensando de pintar ela com tinta, sabe, de artesanato. Mas enfim, aí eu fiz aí esse efeito com o glitter, né? Esse glitter azul claro, muito lindo, gente, eu amei. Ele é da Angel, sabe? Gostei bastante. Para dar o efeito de degradê, eu vou afastando a bombinha para na parte de cima do bolo ter menos glitter e na parte de baixo mais glitter, né? Eu acho que fica um efeito legal. Eu gosto de limpar também com esse pincel, facilita bem. E esse aí foi o bolo de base. A massa de chocolate, essa massa é muito gostosa, gente. E eu fiz a barreira de contenção com o buttercream, para não precisar fazer blindagem, mesmo sabendo que o ponto dos meus brigadeiros estava firme. Eu sempre fico preocupada, gente, porque esse bolo seria num restaurante, no horário de almoço, e a gente não sabe, né, se vai entrar calor, como que vai estar o ambiente. Então, eu sempre prefiro ir pela precaução mesmo. O processo ali de espatulagem é o mesmo que eu utilizo no chantininho. Agora, eu confesso que eu gosto muito do buttercream, sabe? Ele não perde o ponto. é, eu acho que é mais fácil do que o trabalho com o chantininho. Então, assim que eu passo a espátula, inclusive eu gosto muito aí dessa espátula de plástico, gente, ela é muito boa. Eu vou consertando, né, ali as imperfeições, igual também acontece no chantininho, e resolvi deixar as quinas imperfeitas na parte de cima. Eu acho que dá um visual bem legal. E às vezes esse processo, como o bolo a cliente me deixou de certa forma livre para decoração, eu muitas vezes vou sentindo no meio do processo do bolo, né? Por isso que é um trabalho muito artesanal mesmo, né, gente? Às vezes a gente termina de fazer o bolo, parece que a gente correu uma maratona, porque é um processo mental que exige muito da gente, né? Eu utilizei ali um outro isopor que eu tinha só para marcar o local onde o bolo de cima vai ficar. E eu prefiro, mesmo sendo bolo de isopor, utilizar esses suportes, né, esses palitinhos, porque no momento, às vezes, que a gente vai colocar o personalizado na parte de cima, ou chega na festa, o cliente quer espetar, né, ela, alguma coisa assim, tem que evitar de que esse bolo de baixo seja pressionado, né, para não atrapalhar a estrutura dele. Então, eu prefiro fazer também essa estruturação, mesmo utilizando o topo fake.
utilizar o stencil, eu queria que o fundo dele ficasse nessa cor dourada. Depois vocês vão ver o efeito que vai dar. Na aplicação do stencil, né, eu consegui o efeito parecido com uma imagem que a mãe da aniversariante me mandou, que ela iria utilizar na decoração da festa. Eu acho que é um diferencial quando a gente acaba olhando para esses detalhes, né? Eu acho que o cliente fica muito satisfeito, assim, com esse nosso cuidado, né, e tal. Eu utilizei pela primeira vez esse stencil da Angel e gente, o bolo encostou na geladeira e quebrou um pedaço ali, mas eu consegui consertar. Com o buttercream, gente, nossa, foi muito fácil mesmo de usar o stencil, sabe? Eu tô até precisando comprar aqueles alfinetes que vem com uma bolinha. Toda vez eu esqueço de comprar isso. Mas na medida que você vai colocando ali a camada de buttercream, ele já vai aderindo. Então foi muito fácil mesmo, assim. Bem mais tranquilo do que quando eu utilizei no chantininho, sabe? E essa camada ali com o dourado, eu deixei o bolo na geladeira um pouquinho para firmar. Mas foi bem tranquilo mesmo, sabe? Eu vou alisando ali, né? E depois que eu reparei que eu devia ter feito diferente, porque vocês estão vendo ali a outra parte do dourado, depois eu passei aperto para conseguir utilizar o stencil ali da forma correta, sabe? Então eu fiz esse efeito aí com glitter. Eu queria bem parecido, eu vou tentar mostrar depois para vocês. Uma mescla, né, das cores ali, que traz bastante essa ideia do tema de sereias. E a aniversariante, gente, ela queria que o bolo fosse de sereia e unicórnio. Achei muito bonitinho. Ali eu passei um sufoco para colocar os personalizados no isopor, porque alguns deles estavam com canudinho. Nossa, gente, é muito difícil, porque você enfia o canudinho e às vezes ele fica torto. E o isopor é leve, então não dá para ficar tirando e colocando. Eu nem filmei porque eu fiquei tensa. Mas aí quando eu coloquei o isopor na parte de cima, ele já estava com todos os personalizados. Eu fiz esse efeito aí na base, fiquei até na dúvida se eu fazia ou não. O cliente já estava quase chegando. Aí ela falou assim: não, eu tô atrasada. Aí eu falei: nossa, graças a Deus. Vou fazer esse efeito dessas ondinhas. É um efeito que eu tenho que continuar praticando nele, gente. Eu não fiquei totalmente satisfeita, não. Mas acho que no resultado final tem alguns detalhes que só a gente mesmo que repara, né? Eu fiz essa farofinha com um biscoitinho, inclusive um biscoito amanteigado, sabe? Ficou muito cheirosa essa farofinha, gente. Ficou muito bom. Coloquei umas pérolas para dar um acabamento e foi chegando aí no resultado final. Eu não tinha caixa alta e eu vou comprar ela da Shopee, sabe? Mas eu encontrei essa caixa e fiz essa embalagem. Eu prefiro sempre entregar o bolo bem embaladinho. Esse foi o resultado final. Me conta o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.